principal é, porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes ou vasos de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Amém? Que palavra gloriosa, que deve ser uma reflexão contínua na vida de cada um de nós. Nós somos vasos de barro. O Senhor nos fez, poderia ter feito um material mais durável, mas nós somos barro. Assim de simples. Mas o vaso, ele deve ser útil. Ele é feito, ele é formado para ser utilizado, para que algo possa ser feito desse vaso. Nós precisamos utilizar esse vaso. E a palavra do Senhor é que nos dá essa mensagem de ânimo num momento que nós estamos vivendo aí de tanta tribulação, de suicídios, de desespero, pessoas desesperadas e inclusive cristãos desesperados. E quando nós entramos no âmbito da depressão, entramos naquela questão de angustiados, mas não desanimados. Porque o desânimo, aquele desânimo completo, aquele desespero, ela não cabe na vida do cristão. Porque dentro de nós deve ser renovado a esperança. Como vaso, nós temos os momentos de tristeza. Como vaso, nós temos os inimigos. Mas nunca falta um amigo, diz a palavra de Deus. Então nós temos que ter a certeza, a convicção nessa palavra, porque nós trabalhamos com crianças, pessoas em formação que precisam da autoridade divina do vaso. Você precisa ser o reflexo da glória de Deus na vida de uma criança. Mas eu estou fazendo jus ao que Jesus falou. Ele disse: aqueles que crerem em meu nome expulsarão os demônios, porão suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus veio para dar cura, Jesus veio para dar libertação, Jesus veio para libertar do espírito de suicídio. Nós temos que dizer: está depressivo, tem uma depressão, tem uma tristeza, sim, mas o espírito de suicídio, a vontade de se matar, a vontade de tirar a sua própria vida, isso não vem de Deus, porque Deus é vida. Então nós temos que ter essa certeza e orar e impor nossas mãos sobre a vida das nossas crianças com essa certeza. Nós temos que viver isso, nós temos que ter certeza na palavra do Senhor, que nós queremos que as nossas crianças vivam. Nós temos crianças com 6, 7 anos que estão tentando tirar suas vidas. E nós estamos conformados com isso, porque ela estava em depressão, porque é a tal de depressão, e porque é isso, e porque ninguém entende. Nós não podemos nos conformar com isso, porque nós fomos chamados para mostrar as virtudes daquele que nos chamou lá das trevas. Lá nas trevas nós queríamos tirar a nossa vida. Lá nas trevas nós queríamos matar alguém. Lá nas trevas nós queríamos arranhar alguém. Lá nas trevas nós queríamos falar mal de alguém. Lá nas trevas. Mas Ele nos tirou dessas trevas. Ele nos colocou na sua luz maravilhosa. E na luz de Jesus não existe lugar para o espírito de suicídio. E você é um agente
para ser usado nas mãos do Senhor, usadas nas mãos do Senhor, para impor suas mãos com autoridade, em nome de Jesus, na vida dessas crianças e repreender o espírito de suicídio. Quando compreendemos isso, nós vamos ser como esse vaso. Nós vamos dizer: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, mas você teve experiência com Deus. Você teve experiência com Deus, e quem tem experiência com Deus, ele é movido a levar para aquelas crianças que estão sofrendo o que você sofreu. Você é levada a tratar pessoas como Jesus tratou a sua vida. E isso é o diferencial. Isso é o que te torna diferente. Você não foi chamado para fazer um recurso. Você foi chamado, Deus te deu esse dom, glórias a Deus, por quem corta. Eu não corto muito bonito, não. Eu não sou muito detalhista, não. Então eu faço dentro do meu tamanho pequenininha que sou. Não sou muito perfeccionista, cheio de detalhezinhos, já sou mas nós não fomos chamados só para isso. Não, nós fomos chamados para chegar com uma folha de árvore. Com uma folha de árvore, você pode falar, pregar o evangelho, e tenho certeza que crianças irão brilhar os seus olhinhos olhando para você, para o seu rosto, porque a glória de Deus vai ser visível na sua vida. E essas crianças serão alcançadas. Nós precisamos do principal. Nós precisamos de vasos de honra, vasos que reconheçam que são de barro e que precisam mais e mais estar inseridos na palavra de Deus, no joelho dobrado, na busca contínua pela presença de Deus, porque é isso que vai fazer a diferença nessa geração. Nós somos barro, nós somos vaso de barro. Nós mesmos, tudo igual sim, mas o que vai dentro da tua vida é o que vai ser a diferença. Isso é algo entre você e Ele. Ele vai encher a tua vida de amor. Você precisa dizer: Senhor, enche a minha vida de amor. Quando nós enchemos o nosso coração de amor, nós começamos a olhar com outra ótica. Você vai pedir ao Senhor: Senhor, eu quero que tu encha o meu vaso com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o escudo que nos defende dos dardos do maligno. Só quem entende o mundo espiritual vai compreender o que eu estou falando. Só quem tem experiência mesmo, que é vaso, que sabe que há uma guerra. E eu sei que todas vocês sabem que existe essa guerra. Não estou fazendo sensacionalismo, como sempre falo para as meninas. Nós não precisamos disso. Mas quem tem fé, pede para o Senhor: Senhor, enche a minha vida de fé. Eu quero que tu encha o meu vaso, Senhor, com fé. Você vai pedir ao Senhor que encha o teu vaso de fidelidade. Senhor, eu preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel aos propósitos que tu tem na minha vida. Eu preciso dar continuidade. Senhor, me ajuda a ser fiel. Senhor, enche o vaso nesta noite, Senhor, de fidelidade. Enche o vaso de fidelidade. Perseverança, é perseverante. Nós temos um problema muito sério no Ministério Infantil, que é a falta de perseverança. As pessoas, elas desanimam fácil. Elas correm na primeira investida do inimigo. Elas não são perseverantes. Nós temos um problema também muito comum agora com a internet, que se eu não estiver tendo muita repercussão, se eu não estiver tendo muita divulgação, eu desisto. Porque eu não estou conseguindo ser famosa ou famoso como esse, como aquele. Eu não estou tendo muitas curtidas. Nós temos que ser perseverantes. Nosso ministério ele deve começar antes de ser divulgado na internet. É ali no silêncio da salinha, ali limpando o banheiro. É ali comendo um dia e o outro não comendo.
lá no cafundó dos cafundó, lá onde ninguém sabia que você estava, lá você estava perseverando e fazendo a obra do Senhor, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Isso é perseverança. Senhor, me ajuda a ser perseverante no propósito que o Senhor tem com você. Você não pode desistir porque a mãe brigou com você, você não pode desistir porque a mãe da criança, né? Porque o pastor não abriu mão do dinheiro, da data tal, porque outro isso, não, seja perseverante, tem muitas crianças que precisam que você seja perseverante. Você precisa ter conhecimento bíblico. Quem tem conhecimento bíblico, e eu não estou falando aqui daquele conhecimento teológico todo, aquelas profundezas que você tem que saber lá, partir um fio de cabelo no meio. Meu professor da ETAD, lá em 82, quando eu fiz a ETAD, que era lá do irmão Bernard Johnson de Campinas, mas nós fazíamos, ele dizia, tem coisa que você não precisa estar partindo o fio de cabelo ao meio, deixa para o Senhor. O importante é você saber que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e você passar isso com integridade, com vontade para as crianças, que você fale aquilo que realmente você sente da parte de Deus. Então, conhecimento bíblico, conheça a história que você vai contar. Não leia a história na frente das crianças. Conte do seu jeitinho, mas conte como está lá na Bíblia para as crianças. Então, é importante o conhecimento. Trabalhe aquela história durante a semana toda. Pense, medite, fale, Senhor, o que tu queres falar com as crianças através dessa história? Porque isso é conhecimento bíblico. Daí, se você conhece a Bíblia, dali a pouco surge outro versículo, você engancha e coloca ali. Por isso que eu acho interessante, às vezes, as pessoas não entendem por que eu não coloco a história do recurso. Tia, por que a senhora não coloca a história escrita? Porque eu acho que essa história aqui, daqui a pouco ela pode ser outra história. Eu não posso limitar. Quando nós colocamos história, nós estamos limitando você. Nós gostamos que você desenvolva. Você daqui a pouco pode usar essa história para outra história. Você pode usar as letras ali para contar outra história. Então não fica limitado. Por quê? Porque você tem conhecimento bíblico. Então eles te mandaram um tema, crescendo em graça e sabedoria. Eu vou usar as letras. Pode me convidar para o congresso. O tema é crescendo em graça e sabedoria. Eu vou usar o cubo, eu vou usar as letras. Por quê? Porque vai se inserir tudo onde? João 3,16. Então você vai ter que, seja a história que for, você vai ter que inserir no plano da salvação, certo? Então não há desespero. Conhecimento bíblico, dedicação, tem que ser dedicado àquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Senhor, enche a minha vida de dedicação, porque você vai estar passando para as crianças essa dedicação que você tem. Material adequado, olha só. Você tem um material adequado? Será que realmente é esse material que você precisa? Quantas pessoas se endividando aí, comprando recursos mirabolantes, caros, usa uma vez, depois guarda, não sabe nem o que vai fazer, quando de repente o Senhor te mostra, você tem ali em suas mãos, na sua casa, materiais simples que você pode estar usando para passar a história. O cego de Jericó, né? O cego de Jericó ali utiliza um óculos escuro, coloca um manto ali de TNT. É muito simples, coloca um pratinho, algumas moedinhas, coloca ali. Então tem formas de você passar a história para a criança de uma forma muito simples, às vezes com o que você tem, um bichinho de pelúcia, uma ovelhinha de pelúcia que você possa estar utilizando. Tudo são formas de você ter um material adequado, material que é necessário. Criatividade, o nosso Deus é o Deus que enche o vaso de criatividade. Quantas de nós não sabia cortar nada, não conseguia cortar nenhuma folha? E aí Deus vai dando a criatividade, Deus vai dando a capacidade, você vai se aperfeiçoando, você vai fazendo cursos, você vai aprendendo e você vai criando, porque Deus é o dono da criatividade. O Senhor também vai encher a nossa vida de paciência. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência produz a esperança e a esperança produz
fé. Então vamos dizer: Senhor, tu já encheu o meu vaso de paciência. Eu já sei como lidar com aquela criança, eu já sei como trabalhar com ela. Me dai paciência. Quantos professores, não só na igreja, mas quantos professores na área secular, depois das nossas palestras, nos cursos presenciais que já fizemos a nível nacional, quantos professores vêm e dizem: olha, irmã, eu já estava desistindo da escola secular por causa de uma criança que ela não aguentava, não suportava nem olhar a criança, porque a criança afrontava ela. E Deus veio enchendo de paciência, de graça, de autoridade, para realmente chegar naquele lugar e transmitir paz para aquela criança que estava precisando de paz. E também vamos pedir ao Senhor unção. A unção, ela é aquele ingrediente especial que faz da tua ministração algo diferente. Há muitos anos atrás, numa cidade no Paraguai, havia um senhor que ele estava formando a sua igreja. Eu presenciei esse irmão, estou falando aquilo que eu vi. E ele veio pregar na nossa igreja e ele pregava muito bem, ele falava a palavra, tudo dentro da hermenêutica, da homilética, tudo muito, muito linda. Uma palestra, uma mensagem muito linda. Perfeito. Passaram-se uns 2, 3 anos, ele veio novamente. E eu não reconheci a pessoa. Ele tinha unção. Ele pregava sorrindo, com uma forma contagiante. Ele não fez nenhum curso, não. Ele não fez nenhum curso especializado em como contagiar sua plateia. Não fez isso, não. Ele foi para o joelho. Ele disse que leu sobre o Espírito Santo, como encheu a vida de Pedro e como Pedro se levantou e o seu discurso foi de coragem e diferente. Ele disse: eu quero isso que Pedro tem. Eu quero ter essa mesma coragem, eu quero realmente falar a palavra de forma diferente. E ele foi cheio, cheio do Espírito Santo, uma unção tremenda para pregar, que ele pregava com tempero. Ele pregava de uma forma que realmente transmitia a alegria e o gozo que ele tinha na salvação em Jesus Cristo. Então existe muita diferença em você contar uma história dentro vamos dizer, da metodologia de contação de história e você passar para as crianças a história bíblica daquilo que o seu coração está cheio, porque você é um vaso cheio de unção. Você é um vaso que está transbordando da glória de Deus. E quando o nosso vaso fica cheio, não dá para segurar, não. Ó, ele tem que derramar. E assim vai sendo derramado na vida das nossas crianças o poder de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus tem que ser derramado na vida das nossas crianças para que elas possam sentir aquilo que você está sentindo. Você precisa ser cheio de coisas boas. Eu tenho certeza que quando você ministrar isso para as crianças, aqui nós estamos falando para professores, mas como que eu posso falar para crianças? Como que eu posso dizer para elas todas essas coisas, irmã, que você colocou aí? Está falando só para os professores, não está falando para as crianças. Será? Será que existe um evangelho diferente para crianças? Será que existe uma Bíblia diferente para as crianças? Não, a Bíblia ela é a mesma, a mesma. Nós precisamos falar para as nossas crianças, elas são vaso. Você é vaso, criança, você é vaso. Então vamos encher a nossa vida de amor, ensine ela a amar o papai, a amar a mamãe, os professores. Desperte esse amor na vida das crianças, ensine suas crianças. Crianças,
Você precisa encher a sua vida, o seu vasinho. Você é um vasinho nas mãos do Senhor. O Senhor quer encher a tua vida de fé. Olha só, Jesus pode te encher de fé. Você pode pedir ao Senhor com fé. Você pode orar pelo papai, pela mamãe que está desempregado. Faça na realidade da criança. Você pode ensinar a criança a ter fidelidade, não só lá na escola dominical, mas lá na escola, lá brincando com um amiguinho, lá na internet, lá no tablet. Então, podem ver que não fica muito difícil de falar com a criança, ser perseverante, né? Quantas crianças às vezes não querem vir para a igreja, quer ficar em casa jogando videogame. Isso é perseverança, criança? Não, isso é falta de perseverança. Jesus precisa encher a tua vida de perseverança. E nós fomos chamados para isso, para levar nossas crianças a conhecer as verdades bíblicas. Não somos contadores de histórias, somos pregadores do Evangelho, pregadoras do Evangelho para as nossas crianças. E eu tenho certeza que a sua vida nesta noite está como este vaso aí, cheinho da unção do Espírito Santo de Deus, certo? Ó, e outros sejam alcançados também e façam a diferença na vida das nossas crianças. Ó, beijão para vocês, depois eu leio os recados, eu respondo, certo? Mas aqui o tempo tá ficando ruim. Fiquem na paz do Senhor. Forte abraço, forte abraço. Eu ficaria